Graça e paz. Vamos começar mais uma aula sobre a história das mulheres da Bíblia. Nosso tema de hoje é Esther, os segredos para a vitória. Vai ser bênção a aula de hoje. Então eu quero compartilhar logo aqui o slide de hoje, para a gente começar conhecendo um pouquinho sobre Esther. Quero dizer para você que vai estar assistindo que está assistindo, né? Vai assistir depois essa aula gravada. Tira um print da aula gravada, compartilha nos stories do Instituto Ressignificar ou aqui da aula ao vivo. E aí eu vou estar aí dando esse brinde para as mulheres, fazendo um sorteio lá dentro do grupo do Instituto Ressignificar, de uma capa linda, brilhosa aí para sua Bíblia, né? E já tá, a capa ainda não chegou, mas eu tô na expectativa para chegar aqui em casa para mostrar, tirar uma foto e mostrar lá dentro do grupo. É um brinde para todas as mulheres. E agora vamos começar a nossa aula sobre a Esther. O que a gente pode falar sobre a Esther? Ela era uma mulher órfã e ela tinha um primo chamado Mardoqueu, que cuidou dela como uma filha. Mardoqueu cuidou como uma filha. Ela tinha, Esther tinha um nome Esther, mas no hebraico o nome dela era Radassa. Naquela época que os judeus foram exilados na Pérsia, né, que estava sobre o reino do rei Nabucodonosor. Ela foi escolhida para ser rainha pelo Assuero, mas na verdade ela foi escolhida antes do Assuero, né, do rei Assuero. Ela foi escolhida pelo nosso Deus. Né? Pelo nosso Deus, a improvável que foi escolhida para ser rainha. Ela salvou o povo judeu, né? de um plano de extermínio, que a gente também vai ver aqui. E ela instituiu a festa do Purim, que acontece até hoje lá em Israel, né? Que foi uma festa de gratidão ao Senhor depois da vitória. Foi uma grande festa que até hoje os judeus, eles fazem essa comemoração, eles leem o livro de Esther. O livro de Esther também é bem curtinho, como eu falei aqui, o da Ruth, né? Era bem curtinho, o da Esther é um pouquinho maior. A história de Esther acontece por um direcionamento grandioso do nosso Deus, né? Realmente ela foi escolhida. Ela era uma mulher totalmente improvável, né? Onde a gente vê assim, não, como é que uma órfã de um outro lugar vai chegar numa cidade e vai se transformar em rainha. O Senhor já estava preparando o terreno, digamos assim, né? Já estava preparando o terreno para Esther antes mesmo da Esther pisar os pés no palácio. Por quê? Porque Vasti era rainha do Assuero, o nome dele é Assuero mesmo. Hoje eu tô meio assim com o nome, né? Mas o nome dele é Assuero. O Assuero, em toda a história de Esther, a gente vê que ele era um rei que foi muito bondoso com Esther. Então, assim, a gente pode perceber que ele também deveria ter sido bondoso com Vasti, né? Isso a Bíblia não conta, mas se ele era com Esther, poderia ser que ele fosse com Vasti. E aí, o que acontece? Ele manda chamar Vasti para mostrar Vasti, para a mulher mostrar a sua esposa, a todos, né? Como apresentar a todos, minha esposa, como ela é linda, como ela estava. E ela se recusou a ir no salão onde estava o rei e os convidados do rei. E a partir daí, ele não quis mais a rainha Vasti, tirou a rainha Vasti do palácio e começou a ficar sozinho. Só que essa solidão para ele não era tão bom, até um ponto de os conselheiros dele chegar para ele e dizer assim, rei, vamos fazer uma grande escolha de uma outra rainha. E aí agora eu queria que você parasse assim para pensar. Naquele tempo, as mulheres ali daquela cidade, em volta do reino, aquelas mulheres elas se preparavam para ir para o palácio. Elas se preparavam, sabia que a qualquer hora podia estar ali no harém do rei, podia estar ali sendo convidada, né? Então elas se preparavam praticamente a vida inteira, imagina a vida inteira. E aí o que acontece? E Esther não. Esther era de uma outra cidade, mas eu quero mostrar aqui pra vocês, pra gente não ficar aqui só nas palavras. No livro de Esther, no capítulo 2, versículo 5, diz assim, do 5 ao 7, vou ler aqui pra vocês. Nesse tempo, havia uma fortaleza em Suzã. Um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido depostos de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Né? E aí, Mardoqueu, no 7, tinha uma prima, fala assim, Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamava Hadassa.
né? Porque era o nome dela, no hebraico era Radassa. Também conhecida como Esté. Quando o pai e sua mãe de Esté morreu, Mardoqueu a criou como sua própria filha. E Esté chegou naquela cidade. Então, assim, todas as mulheres já estavam se preparando. As mulheres já se preparavam. Então, chamou várias mulheres. E Esté foi. Só que quando Esté chega, logo os servos olharam para ela e disseram, nossa, ela tem uma beleza diferente. E eu fico imaginando, todas aquelas mulheres tinham uma beleza grandiosa. Todas aquelas mulheres sabiam se comportar, como eu disse assim, já sabia, né? Já tinha estratégia para como saber. Eita, caiu aqui. Hoje o celular tá assim, me tirando assim, até um pouco porque ele tá todo o tempo travando. Se travar, eu volto. Mas vai dar certo. Então, assim, e Esté tava lá. Esté se preparou durante um ano. O processo, ele é necessário, porque o processo, ele nos amadurece. Depois que a gente acorda no outro dia, depois de chorar muito, que a gente vai entender, né, que aquele choro foi necessário pra gente tomar outras atitudes, pra gente tomar outras decisões, pra gente fazer com que aquelas nossas palavras sejam outras palavras, não a que a gente estava pensando que ia falar, né? Então, assim, existe todo um processo de amadurecimento pra gente poder chegar até a vitória. Esté se tornou rainha. E quando ela já era rainha, ela soube de uma grande conspiração de um dos maiores, do braço direito do rei chamado Naamã. Ela soube que ele estava conspirando para exterminar o povo dela, judeu. No capítulo 4:16, quando Esther descobre, né, que esse homem está querendo exterminar o seu povo, era o povo dela, não é? Ela era órfã. Então, assim, imagina assim. E parece, gente, que já parou pra pensar que quando vem a dor é justamente naquilo que lá na frente você vai transbordar a glória do Senhor. Esther era órfã. E o Naamã queria exterminar o povo dela. Então, imagina na cabeça de uma pessoa que era órfã, que já foi órfã. Poxa, é o meu povo. Agora, eu não tive pai, não tive mãe. E agora estão querendo exterminar o meu povo, a minha origem. Então, assim, Deus trabalha dessa maneira. E como é lindo esse trabalhar dele. Porque ele trabalha nos sarando as nossas feridas. Para lá na frente o seu testemunho ser para a honra e glória dele. E aí, ele fala aqui, no capítulo 4:16, Esther diz assim, ó, vá, né? Porque o primo dela chegou pra ela e disse, olha, Esther, você tem que falar com o rei. Você vai ter que falar com o rei para tomar uma iniciativa para parar esse homem. Porque esse homem, ele vai destruir o nosso povo. E ela disse assim, não, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei como vou fazer isso. Eu não posso nem chegar na sala do rei sem ser chamada por ele. E aí, quando no capítulo 4:16 diz assim, Esther, depois com calma, falou, vá, reúna todo o povo judeu de Suzã e jejuem por mim. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. A rainha Esther, ela podia ter consultado os conselheiros sobre isso. Ela podia ter fugido do reino por causa disso. Ela podia ter feito várias situações como rainha. Ela podia ter feito poderia ter mexido dos pauzinhos, como a gente fala, né? Ter feito alguma trambicagem para poder fazer com que o Naamã parasse com essa ideia de querer exterminar o povo dela. Mas Esther escolheu jejuar e orar. Sabe, muitas vezes a gente pensa assim, eu tô com um problema. E na hora da aflição, a gente pensa assim, tenho essa solução. Veio essa solução bem rápido na minha cabeça. E aí a gente já vai lá e já quer fazer a solução. Às vezes não é nem tão errada. Não é errada às vezes, nem errada é. Mas a gente quer resolver aquele problema assim, rápido, de forma rápida, não é? E rainha Esther e a Esther nos ensina que a gente tem que parar, que a gente tem que jejuar, que a gente tem que orar. E que não existe segredo, não existe forma mais poderosa para uma vitória de uma mulher de joelhos no chão, de uma mulher que jejua. Então, muitas vezes a gente segue um impulso de resolver tudo, aconteceu aqui, eu já quero resolver logo. Muito melhor quando a gente para,
ora e jejuma. Porque aí não é sobre nós que a solução virá. É sobre Deus que vai colocar em nós a solução para aquele problema. E a solução que Deus coloca no seu problema, minha irmã, é uma solução de tornar o impossível, né, possível. Esther vai aos pés do Senhor e provavelmente deve ter dito: Pai, me direciona, me dá coragem, me dá força. Porque antes ela tinha dito: eu não tenho forças, eu não tenho poder para ir até o rei. E depois do jejum e oração, até força a mulher teve. Para mim, o jejum é um encontro com o Senhor. E muitas vezes nós precisamos desse encontro para acalmar o barulho, tanto externo como o nosso barulho interno, sabe? É dentro de um quarto, é dentro de joelhos, é dentro de um jejum que a gente fica mais sensível. Por quê? Porque quando a gente mata a carne com o jejum, a gente está dizendo: Senhor, eu estou matando a minha carne, porque eu preciso do teu direcionamento. Senhor, eu estou matando a minha carne e eu estou me preparando para o que o Senhor quer de mim, né? E assim Esther fez. Muitas vezes, amada, a gente está numa linha bem linearzinha, bem retinha, como o Senhor quer que a gente esteja. Mas, às vezes, um passo errado, a gente sai daquela linha que o Senhor, dos propósitos que o Senhor trouxe para as nossas vidas. E a gente só consegue voltar através da oração, porque é no momento que a gente fica sensível para ouvir a voz do Senhor. E nada mais poderoso do que a oração e o jejum. Por isso a oração e o jejum foi um segredo poderoso da rainha Esther, porque foi através dele que ela conseguiu ser vitoriosa. É para alguns improvável, para Deus escolhida. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo aqui ao vivo e que vão me ouvir na aula gravada, que todas nós temos vários propósitos do Senhor aqui na terra para cumprir. E todas nós somos escolhidas do Senhor. E deixa eu te dizer, na escolha dele, ele não erra. Ele não errou quando ele te escolheu para cumprir esse propósito que ele colocou no seu coração. Ele é especialista em transformar improvável em rainha. Ele é especialista em transformar o deserto em vitória. Ele é especialista em transformar a dor em alegria. Como ele vai te dar coragem, como deu assim para a rainha Esther, para enfrentar o que precisa ser enfrentado para alcançar a vitória. É através desses encontros que a gente tem com o Senhor, no nosso secreto, que tudo se transforma dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, tudo se transforma dentro do nosso negócio, tudo se transforma dentro do nosso propósito, tudo se transforma. É através dos encontros que nós temos com o nosso Senhor. Não existe outro segredo mais poderoso do que o jejum e a oração. Quero dizer para vocês, para finalizar aqui com a rainha Esther, ela conseguiu vencer, ela instituiu a festa do Purim, né? Que até hoje é lá de Israel, até hoje ainda acontece. Eles têm um período que eles leem o livro da Esther e eles celebram, né, essa vitória do povo deles. Então, o livro da Esther é um livro poderoso, um livro curto, minha irmã. Coloca como um propósito aí, lê esse livro essa semana, né? Faz esse desafio, esse foco. Mas o Senhor sabe que todas nós precisamos dessa palavra. Amém. Cortou aí para vocês. Para mim pareceu travada a tela. A Lê é maravilhosa, ó, fez o resumo aqui da nossa aula, tá vendo? Ó? Deixa eu ler aqui. 1, coragem e fé. 2, saber o momento certo. 3, identidade e propósito. 4, vou até tirar um print, já que o slide não deu certo. Dou aqui, deixa eu colocar aqui. Identidade e propósito. 4, intercessão e jejum. 5, humildade e dependência de conselhos sábios. É sobre isso. Tá aí, a Lê já fez o nosso resumo, já que os nossos slides hoje travou tudo aqui. A Lê colocou aqui, foi bênção. Que essa mensagem, que essa frase fique aí dentro de você, né? Faça o possível. Faça jejum, faça oração. Mesmo que sua carne não queira, mas faça o possível. Faça o possível para um projeto que você quer, que está engavetado. Coloca o primeiro pé, coloca o primeiro passo. E o Senhor vai te dar estratégia para o 2º, 3º e 4º passo. Porque se está no seu coração, é porque o Senhor colocou. Se é na sua família, confie no Senhor. Você é um pilar de oração dentro da sua casa. E o Senhor não abandona os seus. Gerações e gerações serão saradas,
serão como você é um pilar, muitas outras mulheres dentro da sua família serão. Acredite no nosso Deus. Lembre-se da história de Esté, de uma órfã que perdeu pai e mãe, que não tinha ninguém por ela, se transformou em uma grande rainha. Tudo vai dar certo e você alcançará a sua vitória. E sabe, às vezes, muitas vezes a gente pensa, a vitória é algo grande, né? Mas às vezes nem é tão grande assim. Às vezes é algo pequeno, que vai se construindo assim, como uma construção para um algo maior, né? Então, a cada passo, a cada vitória que o Senhor vai te dando, vai agradecendo a Ele, vai buscando mais através de jejum e oração. E eu declaro em sua vida, minha irmã, eu declaro com todo o meu coração e a certeza de que o Senhor está do nosso lado, nos protegendo, nos guiando, que todo o mal vai cair por terra. E eu declaro para a sua vida vitória, conquistas, para o nome do Senhor ser exaltado, ser glorificado. Essa é a nossa missão aqui na terra. Receba essa palavra profética para a minha vida e família. Amém, Estherzinha. Amém, Ale. Amém, Giovana, Juliana. Amém, eu creio. Somos filhas. Aqui, eu sou filha do Abba. Exatamente, nós somos filha do Abba. Nada vai nos deter. Nada vai nos impedir de cumprir o nosso propósito no Senhor, não é? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira. Nós vamos estar aqui novamente. E fiquem com Deus. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tchau.